Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como que vocês estão? Vocês estão bem? Esse formato de vídeo aqui é um pouquinho diferente. Eu já fiz uns 2 vídeos aqui e postei nesse canal para que pessoas fossem alcançadas e eu pudesse contribuir por meio cristão com estudos acerca da EBD. Também postei 2 stories, sobre algumas oportunidades que eu tive, coloquei. E hoje eu queria falar com vocês acerca de o porquê que eu devo falar de Jesus. E hoje em dia o evangelismo tem se enfraquecido de uma forma absurda, dentro das igrejas, mas não tem parado. É notável que está enfraquecido, mas não tem parado, porque o evangelismo é uma obra que é totalmente dependente do Espírito Santo. Não depende do homem para que continue ou para que pare, ou para que dê uma pausa. Não, é totalmente dependente do Espírito Santo. Mesmo que muitas igrejas não estejam fazendo o ID do Senhor, o Senhor está usando pessoas, usando ímpios, usando a natureza, usando os animais, qualquer meio de utilidade o Senhor está usando para que a igreja cresça. A palavra vai dizer que o evangelho será pregado a todas as nações, a todos, e aí virá o Senhor. E eu quero compartilhar uma história com vocês aqui para a gente meditar no porquê eu tenho que falar de Jesus. Porque é necessário. Eu não preciso de um púlpito para falar de Jesus. Eu não preciso de uma plateia me olhando fixamente para poder falar de Jesus. Eu preciso de um coração sedento. De um coração sedento pela palavra, pela graça e pela misericórdia. E muitas das vezes esse coração sedento pela presença de Jesus está do nosso lado. Muitas das vezes esse coração sedento por Jesus está na nossa direita, na nossa esquerda, está no nosso trabalho, está na nossa escola, está na nossa faculdade, está dentro da nossa própria casa. Uma coisa que tem acabado nos lares é o convívio na mesa. Aqueles momentos onde a família se sentava para almoçar, tomar café, jantar, lanche da tarde, e ali eles conversavam. Acabou. Poucas são as famílias que fazem isso. Normalmente cada um põe seu prato de comida, na sua mão esquerda está seu prato de comida, na sua mão direita está o celular. O momento que a família tinha de intimidade, que era um momento onde havia uma união clara e plausível, tem acabado também. E eu quero falar uma coisa para vocês que estão vendo esse vídeo. Você tem um antídoto nos seus lábios para curar quem está infectado pelo pecado, para curar quem está infectado pela depressão, para curar quem está infectado com a ansiedade, para curar quem está infectado com perturbações. Você, cristão, tem um antídoto para curar essas pessoas. Está nos seus lábios, está entre os seus lábios. Eu e você, como cristãos, não precisamos de um diploma, de uma carteirinha, de uma posição privilegiada. Precisamos de ousadia para pregar o evangelho. E essa história que eu vou compartilhar com vocês é para vocês terem um entendimento do porquê devemos falar de Jesus Cristo com urgência. Com urgência devemos falar de Jesus. E eu moro nessa rua aqui já tem uns 6 anos, em São Paulo. Mais de 6 anos, um pouquinho. E eu morava aqui em outra casa, um pouquinho mais pro lado. E nessa casa, na calçada, tem uma barraquinha. E essa barraquinha é onde pessoas
trabalhavam com jogo do bicho mesmo, vendia, fazia negócio do jogo do bicho. E ali há um tempo atrás, não muito tempo, existia um homem, né? Um homem que trabalhava ali, e ele já era um homem de idade, não sei ao certo quantos anos ele tinha, mas ele fazia duas coisas que era prejudicial para a sua saúde, principalmente na sua idade. Ele fumava demais, ele bebia, e muitas foram as vezes que eu saía para trabalhar de manhã e via um monte de carteira de cigarro no lixo dele mesmo ali e algumas latinhas de cerveja. E, e eu tinha tido muitas e muitas oportunidades de falar de Jesus para ele. Eu tive muitas oportunidades de falar de Jesus para ele, mas não falava. Eu tinha pressa para chegar no trabalho, mas não tinha pressa para salvar a alma de uma pessoa. Eu tinha pressa para entrar dentro de casa e deitar na minha cama confortável e mexer no meu celular, mas não tinha pressa para salvar uma alma. Eu tinha pressa de fazer meus afazeres, de fazer as minhas coisas, mas não tinha pressa de salvar uma alma. Ah, Gabriel, mas você não salva a alma. Mas tudo bem, eu não salvo, mas o evangelho que está dentro de nós, que nos alcançou, aleluia, esse tem o poder de salvar almas. E o Senhor tinha me dado milhares de oportunidades de falar de Jesus para aquele homem, aleluias. E eu perdi todas, literalmente todas. E aí eu fiz uma compra de alguns adesivos na internet. E esses adesivos já era para ter chegado na minha casa e não chegava. E não chegava. E aí eu até cancelei a compra porque provavelmente tinha caído, tinha sido entregue. Ela, aliás, no aplicativo marcava que tinha sido entregue e o nome da pessoa estava lá, mas eu não sabia quem era a pessoa. Não conhecia o nome, perguntava para os vizinhos, ninguém conhecia o nome daquela pessoa. E aí a compra foi cancelada, fizeram o retorno do valor da mercadoria para mim. E aí, beleza. E eu fiquei acho que uns 7, 8 dias sem ver este homem que tava ali todo dia, né? E aí, um dia eu tava saindo para trabalhar. Não, eu não tava saindo para trabalhar, tava saindo para fazer alguma coisa. E ele me pergunta: Você que é o Alan Gabriel? Eu falei: Opa, sou eu sim e tal. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele produz a oportunidade para que eu e você fale de Jesus. Ele produz a oportunidade. E ele tinha acabado de produzir a oportunidade para eu falar do antídoto para quem estava infectado. Então, nessa oportunidade que o Espírito Santo me deu, eu falei um pouquinho de Jesus. Um pouquinho mesmo. Não, eu poderia ter falado mais, eu poderia ter argumentado mais, mas eu falei pouquinho. E aí eu peguei o meu pacotinho de adesivos, falei um pouco de Jesus, entreguei um panfletinho, né, desses assim, entreguei um panfletinho para ele, falei um pouquinho de Jesus e entrei para dentro da minha casa. Ali eu me ajoelhei, orei um pouco por ele e não falei mais de Jesus para ele. E aí passou-se uns 2 dias, 2 a 3 dias. A vizinha da minha casa fala que ele faleceu. E eu fiquei pensando, né? Pô, eu poderia ter falado mais de Jesus para ele. E quantas pessoas que a gente tem um convívio diariamente e não fala de Jesus, cria barreiras. A gente tem o antídoto em nossos lábios, antídoto para curar aquele que está infectado com um vírus chamado pecado, que está destruindo os seres humanos, mas a gente omite. Não sei qual que é o obstáculo que a gente põe
na frente, mas a gente omite o evangelho de quem precisa ser curado, salvo e liberto. E aí aquele homem de uma idade, né, de alguns problemas, esses dias que eu não tinha visto ele tinha ficado internado, tinha recebido alta, mas no outro final de semana ele faleceu. E eu fiquei pensando. E aí, em conversa com um amigo meu, ele me falou o seguinte: Gabriel, no céu haverá surpresas. Porque as pessoas não vão ser salvas pela minha eloquência. Não vai ser salva pelo meu doutorado, pelo meu PhD, pela a estrutura que eu tenho, pela minha riqueza. As pessoas não vão ser salvas por isso. As pessoas vão ser salvas pelo evangelho que eu e você carregamos. As pessoas serão salvas pelo evangelho que eu e você carregamos, mas que muitas das vezes estamos omitindo. As pessoas só serão salvas quando eu e você, como cristãos, ou se dizem como cristãos, ou a gente sai do comodismo e do conforto e espalha a mensagem, ou a gente vai estar privando pessoas da cura, da libertação, da salvação. E eu creio fortemente que por meio daquela breve palavrinha o Espírito Santo tenha convencido ele e ele tenha se entregado a Jesus naqueles últimos momentos dele. E eu creio sim que no céu haverá surpresa. E eu creio que ele vai estar lá. E eu regozijarei, ficarei feliz porque estarei vendo uma pessoa que nos seus últimos momentos não sabia que necessitava tanto da palavra de Jesus. Mas esse vídeo é só uma reflexão junto com vocês aqui. Até quero também fazer um vídeo falando um pouquinho desse livro aqui, né, do Samuel Morse. Muito interessante. Até chegar o vídeo eu indico vocês a leitura desse livro. Mas eu espero que vocês possam compreender o que eu quis falar aqui. A gente não pode ficar parado. Deus conta com a gente. Jesus conta com a gente. O Espírito Santo conta com a gente. Tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, guarde e proteja vocês por onde ande. E vamos juntos fazer com que o Evangelho alcance mais e mais pessoas. Tudo para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o nome do Senhor seja exaltado e o meu seja esquecido. Vamos juntos, irmãos. Toda honra e glória ao nome de Jesus. Amém.